E se House fosse uma waifu e trabalhasse com o Columbo? E fosse um anime com casos mais absurdos? Ameko Takao no Suiri Karte. O prontuário de investigação de Ameko Takao trouxe mais do que eu esperava. Pela descrição, achei que seria Dr. House em anime, mas o que mais faltava em House? Uma waifu, mas aqui é baixinha, de cabelo longo e desarrumado, porque ela não se arruma muito. Inclusive, ela investiga à noite de pijama também. Em House não tem moe. Começamos com 2 casos dando trabalho no hospital, 2 médicos tentando descobrir o que seria, mas é perto da hora de sair, então nossa principal chega para levar um deles a um parque, e como ele não quer ir, antes de diagnosticar os 2, ela resolve. Rapidamente entendendo o que aconteceu com a criança e perguntando à mãe, e parecendo saber no outro caso, e explicando para a médica que acompanhava os 2. Pode parecer um pouco curto, porque é, mas isso é apenas para mostrarmos que ela seria como House. Ela se irrita com a mãe por dar vitamina A demais ao filho, manda outros fazerem os procedimentos, se interessa mais no parque com dinossauros que nos pacientes, também usando referências, mas que falando diretamente. Temos também pequenas referências à série que inspirou a personagem, a doutora mostrando interesse em música, faz uma piadinha linguística incomodando seu colega, uma bengala para um dos pacientes. Só que, claro, não é uma cópia. A situação dela, aliás, é mais plausível que a do original. Essa doutora é da família que fundou o hospital, é vice-diretora e o diretor é o tio, além de morar no hospital. Eu confesso que tive alguma dificuldade para acompanhar a medicina que os termos são ditos rápido e menos explicados que em House. A solução para o segundo paciente também pareceu menos que convincente. Não impossível, só um pouco jogada. O episódio tem 2 metades, mas a primeira termina com um paciente chegando com a perna decepada e seu sangue azul. O que faz nossa protagonista sorrir, mas a polícia da região não quer que ela participe da investigação, seu tio mandando que fique de fora. Ela faz seu colega ir com ela investigar na noite seguinte, encontrando com um especialista em homicídios, que estava ajudando com o caso, que é o Columbo. E fala como Columbo também, sendo menos que direto e falando sem falar que cooperaria se ela dissesse o que sabe. Ela os leva para o tal parque, onde diz que sabe quem mordeu a perna da vítima fora. Um tiranossauro. A arte é bonita, o desenvolvimento parece bom e rápido, ainda prestando atenção aos detalhes menores. Quando ela chama um subordinado para investigar, é uma versão curiosa da piada de "isso seria um namoro". Comendo no carro, ela fala "aodazo", que pode ser "está verde" para o sinal, mas remete ao sangue azul do paciente também. A animação dela, quando algo é interessante, foi particularmente bem feita. Ela tem os trejeitos de criança se divertindo e se irritando quando não pensam igual. Yep, waifu! Claro, teremos um provável romance aqui. Com sorte, é mais como vemos aqui. Ela anda pela rua como se não estivesse olhando e o colega se preocupa, ao mesmo tempo que ele é mais responsável que ela, mas ela ajuda por saber que tem razão quanto a isso. Para qualquer um interessado em anime policial e jogos de dedução, eu recomendo. Talvez até tenhamos sorte e vejamos algo que nunca tivemos em House. Moriarty. Não, ele não conta. E se o maior dos assassinos preferisse uma vida tranquila e ter uma família, mas ainda pudesse meter porrada como se não fosse nada? E ter queixo de gelatina? Sakamoto Days. A história é básica, se valendo mais da execução. Eu acho que esse é o maior problema que eu tive. A comédia não é maravilhosa, mas agradável. É mais de... bom mo. Na maior parte do tempo, o fã trabalhando na loja, porém, me foi hilário. Usa de tropos um pouco demais. O papo de veneno é bem bobo. Mas isso é comum para um episódio 1. Embora não seja gritante, a representação da vida calma é interessante, sem nem romantizar demais, nem deixar de demonstrar os impactos negativos e positivos. Parece uma vida que o fanboy vai poder querer uma fatia, mesmo que ele não tenha certeza ainda. Designs na maioria são ok, mas o loiro parece ter uma peruca pequena demais pra cabeça dele. E essa coadjuvante que, sei lá eu porquê, parece a cabeça de uma boneca no corpo de outra. A esposa também, aliás, mas só no momento. Sakamoto, por outro lado, é praticamente um Totoro cômico. Não esse. E como alguém acima do peso, de um elefante, eu gosto que ele explicita suas capacidades. Não é como se todo gordo não se cuidasse. Eu não me cuido, mas... A coreografia das cenas de ação é divertida, mas os movimentos em si parecem lentos demais. Não!
Não fale de movimento. Diversas coisas acabam chamando atenção por serem mal pensadas. Seguramente pelo resto ser lento. Acaba parecendo ter sido esticado. Na primeira cena, Sakamoto vence vários no seu auge, mas temos um cano faiscando não sei onde. Ele fica parado entre um ataque e outro. Literalmente sai de uma sala enquanto atiram nele para acertá-los de fora, mas eles pararam de disparar? Por quê? E sendo o mais claro possível, tem momentos dele sendo mau cu, se defendendo de tiros com aquele cano, ou se desviando das balas antes de sair da sala. O problema é estar limitado a esses momentos, o que faz tudo parecer forçado. Quando ele corta os gangsters a ponto deles caírem pra trás, realmente funciona. Mas quase parecem golpes que podem ser executados independentemente, como num game. É foda ver ele pegar balas no ar com hashi, 2 de uma vez inclusive, apesar de só um cara ter atirado naquela hora. Ou destruindo uma arma com a mão, ou cuspindo seu quebra-queixo pra desviar a bala na loja. Não é só inteligente, mas reflete a mudança no estilo de luta dele, agora que ele não quer mais matar. Sem contar que ele parece bem mais forte, podendo fazer o fã voar e perder a consciência, ou fazer 2 pendurados num gancho e ir pro lado oposto do galpão. Quase parece que estão contando com o espectador não pensar demais, como quando ele corre pra esquerda, um cara que ele acertou atira pra direita, e ele, que devia estar ainda mais pra esquerda, é acertado. Claro, isso é sem ter mais que um esper no anime. Certamente em outros episódios, os assassinos vão contribuir para deixar tudo mais cativante e as lutas mais coloridas. Sakamoto Days tem alguns pontos positivos, mas nem tantos. É um bom começo e eu espero que continue melhorando. Eu estou cautelosamente otimista, mas eu não posso dizer que esse episódio foi fantástico. Isekai, em que o escolhido para liderar o Super Sentai vira o escolhido para ir para outro mundo, e ele encontra uma Naga menos tsundere e luta com um dragão 3D. Os designs são, no geral, ok. Quando querem ser divertidos, temos um tokusatsu que usa band-aid para se transformar, como a voz do locutor de game, como parte de sua temática de laços, junto com lâminas, que são um aperto de mão, armas de casamento, e um robô com uma espada gigante, também de curativo adesivo, além de lutar contra um grupo que queria acabar com relacionamentos. Quando querem ser sensuais, a naga deles tem peitos maiores que a cabeça, se veste ligeiramente mais e usa um chapéu gigantesco e capa. E como a execução é menos que perfeita, ela pode parecer quase ok sentada, mais peito que pessoa, ou uma croque, que força a focar em uma parte e você imediatamente esquece as outras que não vê, seja o cabelo rosa, o sombreiro ou até as montanhas mamárias. O excesso de roxo não ajuda. Mais de longe, eles até têm que diminuir para o resto dela não ser visualmente engolido. A integração do 3D não é perfeita. Eu não senti os robôs como um problema, mas o dragão ficou bem fora do cenário para mim. Olhando para as Kizuna Beasts, eu acho que só trabalharam mais nelas, já que vão precisar dessas animações mais, mas não do dragão. A história é bem simples, mas eu diria que a execução se diverte bastante com o que tem e torna o episódio bem melhor. Temos a maga, capaz de criar ou usar golems gigantes, falando tanto que o nome do ataque dele é simples, se perguntando como pode ser tão efetivo, e se perguntando sobre os tropos do gênero, como as explosões quando derrota inimigos, que destroem os itens que ganhariam. Ao mesmo tempo, ainda que seja uma premissa cômica, eles não parecem ter medo de colocar o herói sinceramente querendo ajudar, ou que a maga é cética, mas com um objetivo que vê como um tanto infantil. Não só algumas piadas realmente me funcionaram, como ela só travando ao ver que ele pode summonar um robô gigante, a atmosfera continua agradável por todo o episódio. Claro, há coisas que podemos questionar, como ele trazendo os 5 robôs para formar o gigante e estando só, a maga se apaixonar tanto por ele, ou ele se machucar gravemente e continuar sem nem parar mais que um instante. Realmente me parece funcionar ok, com as partes não tão boas, ainda não parecendo ruins, e outras sendo ao menos bonitinhas. Desenvolveram esse mundo bem, a meu ver, e isso ajuda bastante. Talvez o que mais me incomodou foi o sacrifício heróico não parecer necessário. O robô gigante perde um braço, o vermelho encara o chefão final e deixa os outros pra trás. Mas por que não foram todos? Eles voam.
Nada diz que o robô parou de funcionar ou que os menores não poderiam ajudar. Eu imagino que seja para que a luta não durasse muito, mas nada impediria que eles tentassem e não conseguissem. Eles estão bem, mas presos ao robô por uma energia do inimigo. Ou o ataque força eles a se separar e eles são acertados por disparos, só ele conseguindo se desviar até chegar perto. Ele falando com os outros meio que força demais, eu diria. O que mais me distraiu foi a hiperpeitificação. Tecnicamente, eu deveria achar que os momentos de menos peitaria são fora do modelo, mas ver animadores dizendo maior é melhor, sem nem realmente se esforçar para serem mais que bolas, é quase anti-arte. Yahoo! Honey Lemon Soda é dramalhão adolescente. Não é ruim, mas é pra quem gosta de dramalhão mesmo. Nem é de assuntos pesados, mas você vai ser encharcado com a limonada de mel e sentir suas roupas pesarem com ansiedade adolescente. Flashback da principal ajoelhada à noite na frente do crush. Abertura. Flashback com ela na escola, vendo que tem uns caras implicando com o crush, que decide lentamente usar sua Loda Simonada contra eles. Mas ela que leva. Ele se desculpa e ela corre pedindo perdão porque ele falou com ela. Ela usa roupa de educação física e fica com medo do professor notar, mas ele aponta o crush, que também está usando. Ela vai pra casa, encontra o crush cedo, sem querer, e imita Saitama. Ele diz que ela o ignora e faz repetir bom dia. Ela vermelha. Um professor pede pra amiga do crush responder e a principal oferece a resposta, que está correta, sendo aplaudida. O que a faz se sentir melhor, só que os bullies da outra escola chegam e falam mal dela, e ela recorre pensando que nada tinha mudado. O crush e ela ouvem falar de seus sapatos e ela recorre, os acha na lixeira. Crush fala pra ela pedir ajuda, ela pergunta a quem e recorre. O flashback se estica e mostra que ela esbarrou nos bullies, o crush falou daquela escola e ela chorou e não conseguiu fazer o exame da escola melhor. Os bullies querem que compre comida, ela usa a soda de limão do seu crush, o bully a empurra, o crush diz pra falar o que discutiram, a faz repetir pra pedir ajuda e Jiraiya. Ela sorri, pensando que sua maldição foi quebrada. A arte não é 100%, os designs parecem todos bons, mas a animação parece mais forçada que efetiva. Muitas cenas com todos parados. Momentos como ele sacudindo a soda lentamente, ou o jato padrãozinho e ela segurando a garrafa estranho. Dá a impressão de estarem esticando aqui e ali, além de não saberem como é o movimento às vezes. A comédia também é errática, às vezes funcionando bem e às vezes falhando. A estrutura não ajuda muito. Eles não flashbackaram e desflashbackaram como o Kenome Master, mas é mais notável que lá. O anime aqui é bem mais bonito, mas tão pouco acontece que parece um tanto desnecessário. Dito isso, a escrita é interessante para um dramalhão. A autorreflexão pode parecer excessiva, mas passa bem a sensação da garota presa em sua timidez. Tanto como alguém tentando melhorar a si mesma, quanto se sentindo presa à sua natureza, que não controla. Aliás, eu também gosto de alguns toques. Ela não chama de maldição até o final, mas cabe aqui, como uma pessoa que só tinha aceito que ela era o problema. Os bullies a chamam de pedra porque ela seria tão tímida que só ficava lá. E é parte do nome dela. O crush usa roupa de ginástica pra ela não ser a única. Inclusive, ele parece meio fechado, mas quando ela lembra no corredor sobre a conversa de pedir ajuda, ouvimos um para mim, mas não vimos. Então pode ser algo que aconteceu ou ela entendendo naquele momento. Como eu disse, é dramalhão adolescente. Ela não só vai pra escola do crush, ela nunca o conhecera e o acha tão lindo que não é capaz de fazer a prova da outra escola. É o tipo de peso sentimental que pode ser bom, mas para ouvir o cara defendendo e ver ela sorrindo, você tem que desconsiderar quanto está faltando aqui em execução, e isso pode ser exigir demais para alguns. Protagonista peituda, vida fatiada, heroína com Hammer Space, abertura com estilo mais refinado e não é nem perto do episódio. E agora você não precisa ver mais nada. Girudo no Kitsukejo desu ga, Zangyo wa ya na no de, bosu wo soru tobatsu shiyou to omoimasu. Sou recepcionista, mas solo chefão pra sair na hora, não sabe o que quer fazer. A introdução vende bem a ideia, mas aí refazem tudo como Família da Pesada voltando de comercial.
A protagonista é uma waifu, valorizando sua rotina, mas não como parece, porque o caráter dela vai ser deixado de lado e esquecido. Começamos a sério quando ela se irrita com um cliente que cria problema à toa. Parece bastante promissor, mas aí ela põe a roupa que esconde a peitaria, exceto quando não, vai pra masmorra, pega a marreta e sola o chefe, pra não ter de fazer relatórios sobre ela. É bem sem graça, quase nada acontece até ela chegar, aí ela marreta o dragão de cima, a perna dele de lado, o dragão decola, mas só fica lá porque ela achou que ia funcionar. Por fim, ela usa a parte pontuda, depois de evitar o bafo do dragão pela segunda vez, só pulando, e um mini momento minúsculo, melhor feito, dela atacando, vira ela flutuando em frente ao dragão mal integrado. Ele sangra fogo rosa, as patas lembram a Fallen transformada, não tem muito aqui. Só que agora, o foco é nela ser uma aventureira misteriosa. Tem uma piadinha dela falando com a audiência que eu achei boa, mas não tanto quando repete. O cara quer saber quem ela é, colegas fazem compras, ele diz que o Hammer Space dela é um skill especial. Claro que ela é especial, olha como ela quebra bolas. Então um vento chama a atenção do cara, ela se vira, ele a reconhece. Nossa, por que será? Será que tem a ver com ela ter de passar por eles pra sair? Ao menos o momento dela sendo confrontada é divertido. Parece que vai ter de ser esperta. Não, a protagonista só ameaça ele. E é bem chato. De alguém que podemos entender, ela vira a protagonista uber poderosa genérica, um pug. E a premissa quebra. Se é hiper ultra, nada impede ela de ter sua vida fatiada. É só não ir pra masmorras. Ela é forte, então ela pode se defender se alguém for besta. E se um monstro estiver dando trabalho demais, por que não ir uma vez ou outra, ajudar e voltar à sua vida normal? Ou então ser treinadora de aventureiros? Se ela só quer estabilidade, recepcionista não é a única opção. Na abertura, parecia mais uma dupla personalidade. Ela até parece triste quando se vê assim, mas pode ser só o estilo que deixa ela mais Katsura. Aliás, eu nem sei se era pra ela ser peituda. Pra sumirem assim, parece design mal feito. Sim, maior! Ela também parece mais alguém que se força a se aventurar, então deve ser por acharem que a audiência quer. Oh, que incrível! Ela tem um skill dos deuses! Maior! E corta eu sou forte, pra eu sou tsundere, pra meu martelo me faz empinar a bunda. A única parte interessante é ela ter de lidar com o público e esticar seu rosto pra voltar a sorrir. Parece alguém realmente passando por isso. Quando destrói o que disseram ser resistente 3 segundos antes, nem deu pra parecer real. Eles dois, do nada, irem pro interrogatório não tem graça. Parecem falar exatamente como antes. A arte varia, sendo bem melhor nas partes mais slice of life, mas aí temos distorções no resto. As piadas sofrem do mesmo problema. Quase parece que cortaram o anime no meio para 2 estúdios fazerem separados, e mais um para abertura, onde ela parece deprimida e talvez leve uma bolsa para um barco. O filler de One Piece é criativo demais? Eis que nome master, onde frutas dão poderes, mas genéricos. Nosso herói não pode ser aventureiro, mas vai poder, e tudo é mal feito. Não, essa não tem mais. Nada aqui é bem feito. Depois das frutas que dão poderes, os principais vão comer as suas. E a abertura me fez pensar ser vida fatiada com alguma aventura, tipo, é tudo tropo, mas vai ser legal. Nope. Depois de desflashbackar com ele cultivando frutas, reflashbackamos para ouvir que só podem comer uma vez ou morrem. O interesse romântico ganha um poder que só aparece uma vez por década, e entre Charmander, Bulbasaur, Squirtle, Pikachu e Pidgey, o principal pega um Metapod e leva uma Santa da Espada que queria ficar com ele. Cultiva frutas, vende, tenta cortar um toco de árvore e chega uma criança que forçaram ele a começar a cuidar. O anime literalmente para nos dizer: é melhor se não pensarmos demais. Só que é tudo assim. A irmã, dizendo que ele é mestre das frutas, era pra ser uma piada. Mas ninguém notaria se não fosse a expressão dele ser mais cômica e a voz da atriz ter a entonação. Não tem mais nada. Ele atingindo o toco é piada, mas ele fica estático e mal tem linhas ao redor. Depois de comerem da sopa genérica feita de frutas do poder, mas que parece mais creme com sabor de limão, é que eu percebi que era pra levar como piadas. Ele fala com ela sobre não poder usar as frutas de poder, mas ela usou na sopa creme tamarindo. Ele fala alto, sente a mesma sensação,
cai no chão como se estivesse flutuando deitado no teto. Se esforça pra dizer que ela não fez nada errado e não fez mesmo. Olha quantas já tinha. Você só avisa agora porque você não deixou num lugar fechado. Mas não importa, porque ele se levanta. A menina sente seu poder acordando, que é de avaliação, e diz que o primeiro poder dele o torna imune a veneno de frutas. Ou seja, ninguém pode ter mais que um, mas ele pode. E nem precisou de algum talismã. Ele ao menos vai se casar com uma gorila, se pelo menos fosse melhor feito. A menina se impressiona com pizza quando vão para a cidade para uma piada depois. Mas por que não podia ter sido antes? Faria mais sentido ela esperando enquanto ele vendia as frutas do que agora, sem motivo. Talvez seja esperar demais de um anime que mostra ela sentada antes dele pedir pra ela se sentar. Ou que coloca ele dizendo que seu tempo de reação melhora segurando a espada quando não segurava a espada. Também é forte demais e quebra o chão, mas quando se defendeu não pra não matar o cara. Matar. Como se fosse matar aqui. Ainda por cima, um monstro maior surge. O cara que o atacou fugindo, mas nem fazem a piada direito para a menina avisar do monstro que não ataca até ele estar pronto. Além de dizer que o poder dele não aumenta a resistência, nem segura a peruca dele no lugar, mas permite um ataque especial, depois de parecer não precisar. E o interesse romântico parece não reconhecer ele, no mundo em que eles esperaram ser adolescentes para ganhar poderes, mas a criança pode sem problema, e qualquer um pode ter as frutas. Fora a piada da menina. E talvez as vozes não tem nada de bom aqui. Design, animação, caracterização, estrutura, roteiro, nada. Nem abertura e encerramento, já que parecem não caber aqui, são boazinhas, mas foram desperdiçadas nisso. Farmágia é tão extremamente básico, mais até que eu esperava num anime de jogo. Depois de Fairy Tail, mas com ficção científica, temos Natsu, Lucy e Gray, mas é Pokémon. Quer dizer, temos Fazenda, então Monster Rancher. Os designs não são ruins, mas a arte é um pouco básica e mal utilizada, por assim dizer. A integração dos monstros 3D parece ok quando seria mais notável, mas é pior quando seria simples. Temos momentos de personagens literalmente parecendo só menores em vez de mais pra trás, ou um tanto distorcidos em vez de estarem num ângulo. Ou seja, parece que não há atenção, a não ser que o momento grite "Ei, presta atenção!". O estilo de roteiro de não Fairy Tails piora a situação. Pixie Tales. Temos um foco imenso em gimmicks. Temos uma Brock, falam de alguém, ela vai ficar deprimida, mas o truque dela é comer plantas do nada? Eu não diria que funcionou tão bem da primeira vez, e esse é o auge. No resto, ela fica com as mãos juntas pra baixo pra mostrar os peitos. E só. Eu entendo o apelo, mas nem é bem feito. O velho é cegueta e cospe a dentadura sem querer. Uma vai amarrar os outros quando se irrita pra fazerem piada de bondage. E Nantsu aqui tem medo de cachorro, que vai ser engraçado, porque ele vai ter lobos. Mas, primeiro, temos que ver ele se esconder na saia de Nu Lucy e o velho tacar raio neles, pra destruir a roupa das mulheres. E Brokusa perguntar por que tem sempre raios? Será que ele vai ser um farmágia poderoso? Como dito, é um anime de game, então temos limitações, mas o velho de Pokémon não está lá só por beber até cair. Ele está lá para abrir as portas do inferno. Digo, para ensinar sobre o mundo. Aqui, Nantsu fala de querer monstros poderosos, o velho vende a ideia de ter de viver bem com eles, e aí os inimigos atacam. Então Nantsu vai usar seus monstros junto com Livid. O quê? Tá azul, mas ainda é Grey. A história como um todo era para dar sombra no meio do apocalipse nuclear. O governante morre, o vilão, literalmente um velho baixinho de olho arregalado e meio vesgo, declara que vão ranquear todo mundo e matar os mais fracos. E aí batalha, porque parece que declarar guerra leva 3 segundos. Se disserem que estava tudo pronto porque o vilão matou o predecessor, não seria estranho. Entretanto, eu duvido que tenham pensado nisso. Mais de meio episódio, o cara anuncia seus planos num holograma, temos uma batalha pela cidade onde monstros voam por outros monstros e o dano é passado para os farmágia, mas só
só mostram essas linhas que parecem mais sujeira ou desgaste. Ou seja, ditadura pra pensar em ser grande, mas os efeitos não valem nada. Literalmente jogam uma explosão sem mostrar o que ou como explodiu, então nem parece ligado ao ataque. Talvez por isso o herói tenta lutar com os monstros sem ter monstro. Mas aí atacam um orfanato onde vivem. Sim, é básico nesse nível. Ele corre, vai ter de brigar com o cara que causou a explosão terrível, mas consegue seus primeiros monstros. E continua no próximo episódio, pra não termos uma história completa sequer. Nada parece funcionar aqui. A primeira coisa que vemos é uma tromba d'água e aí um rabanete celeste. Tipo, isso não vai ser explicado de forma alguma. Só tá lá. Assumo eu por ser parte do jogo. E eu não acho que a ideia fosse deixar o espectador confuso e desinteressado. Ação em mundo de fantasia, tudo cinza e marrom para recobrir de vermelho. E elfos são minks, mas não tão lobisômico. Ou insira piada de furry aqui. História primeiro, porque não tem muito. Anos antes, 7 nem me lembro, mataram outros 4 e se tornaram os maiorais. Agora o principal quer encontrá-los. Sugerem que talvez quisesse ser parte do grupo, mas depois ele quer matá-los. Que mau cu. Aí somos jogados em fantasia medieval mais pra horror, enforcando pessoas pra serem cortadas e voar sangue. A composição nesse momento é bem feita. Um líder religioso falando bem de algo brutal, parecendo sorrir, passa a ideia muito bem. Só não sei por que pendurar pra cortar. Acharam que seria mais cruel, talvez? Não me parece. Da mesma forma, nosso herói tenta salvar a garota, dizendo ser o irmão dela, para um Kyoraku selvagem aparecer e subornar o cara, para soldados dizerem que vão querer mais dinheiro, e aí atacam sem chance de pagarem. Não só a sequência parece longa demais, as motivações são ignoradas para chegar onde querem. O principal pode se mostrar sagaz. Kyoraku pode parecer esperto. Os coadjuvantes podem mostrar a ganância desse mundo e jogam tudo fora para o principal poder mostrar ser bom de espada, que ele podia mostrar no primeiro momento. Aliás, ele joga a menina na água, mata eles, joga corpos na água e aí ela volta. Sem sangue e sem saber nada, porque foi levada pra longe pelo rio. Temos um proto-Sasha, um quase, mas elfo e não mamando. É levemente mais desenvolvido, com um ligeiro momento de eu me garanto, em meio a ser sério e fechado, mas vermelho por cima do olho, só não é uma cruz ortodoxa. Quanto aos designs... No! You lose. É pior ainda. Eles não falam a idade de ninguém, e ainda temos elfos envelhecem diferente, que podem jogar a qualquer momento. Mas ela parece assim primeiro. E aí, acham que as roupas dela estão sujas e colocam ela nisso. E de novo, o problema não é ela no que parece ser um bordel. É um problema, é claro que é um problema, mas não pela situação. Eles estão se escondendo em meio a garçonetes que usam maiô, em vez de qualquer design que não seja pior que queijo. Mas por que precisaria ser assim? Aliás, por que Lucy, ele sequer tem uma camisola desse tamanho? Bem, existe nanismo nesse mundo? Deve ser por isso, claro. Fora o religioso com esse troço, que faz ele parecer o vilão de Thunder o Bárbaro, e as armaduras terem olhos fechados em Cruz da Misato, é plus. Quase parece que seriam alguma forma humanoide de Dalek. O resto é só sem propósito, porque ele leva o chakram que ele usa nos cotovelos, ele joga com a mão e a manopla não ajuda em nada, porque setas na peitaria. Que função isso teria? Sem contar que, como apreciador de peitaria, isso não são peitos. É um balão com uma linha desenhada no meio. E terminamos com um monstro nunca estabelecido, a mulher que os levou tendo um ataque de pânico por ter perdido alguém para o gigante de quem nunca falou pra eles, Lua da Força, religioso chega com um cara que destrói um monstro sem esforço, para acabar o episódio num cliffhanger. A ação não tem graça, é só olha como sou forte, várias vezes, só mudando de quem estamos falando a cada momento, até voltar pro principal. Não me valeu nada. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos.
ou considere doar para o Pix do canal. Perguntas resenharedonda@gmail.com. Action in a fantasy world.